Hoje nós vamos trabalhar um assunto que, a exemplo de estatística, de escala, de geometria espacial e geometria plana, todos os anos, religiosamente, tem caído na prova do Exame Nacional. Que assunto é esse? Probabilidade ou probabilidades, tá? Gente, quando a gente estuda probabilidade, tem alguns elementos que são de fundamental importância, tá? Por exemplo, saber o que é experimento aleatório. O que é um experimento aleatório quando eu estudo probabilidade? É aquela ação ou aquele experimento em que não se pode prever com exatidão o resultado, tá? Por exemplo, isso acontece muito em jogos de azar que se fala, não é? No lançamento de uma moeda, todo mundo sabe que uma moeda tem duas faces, que é cara ou coroa. Lancei uma moeda, eu não posso prever com exatidão qual é a face que vai aparecer voltada para cima, tá? No lançamento de um dado com 6 faces, um dado não viciado. Eu tenho 6 faces, tá? Se eu escolho uma face que seja um número par, por exemplo, ou um número ímpar, ou um múltiplo de 2, ou um múltiplo de 3, quando eu lanço um dado na face voltada para cima, eu não posso prever com exatidão qual vai ser o resultado desejado. Por exemplo, uma carta de baralho que todos sabem que é composta por 52 cartas. Eu faço o carteado e eu desejo sair uma determinada carta. Eu não posso prever o resultado. Quando tem sorteio da Loto Fácil, da Lotomania, da Mega Sena, aquele globo esférico de onde se retira a bolinha, eu não posso prever com certeza qual a bola que vai ser a sorteada. Então, acontecimentos ou experimentos dessas naturezas que eu coloquei são chamados experimento aleatório ou que eu não posso prever o resultado, ok? Ok. Gente, quando eu estudo probabilidade também, conhecido o experimento aleatório ou definido o experimento aleatório, todo experimento aleatório tem o que se chama espaço amostral, que nós vamos representar pela letra S, espaço amostral. O que é no estudo de probabilidade o espaço amostral de um experimento aleatório? É o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento aleatório. Por exemplo, vamos colocar um exemplo simples aqui, que é mais didático, fica mais simples do aluno entender. Quando eu lanço uma moeda, existem duas possibilidades, né? Ou cara ou coroa. Essas duas possibilidades, elas vão formar um conjunto que é o conjunto dos resultados possíveis. No caso do lançamento de uma moeda, tá o espaço amostral, é o conjunto de todos os resultados possíveis, que seria cara e coroa, ok? Ok. Depois eu tenho outro elemento importante no estudo de probabilidade, que é o evento, e nós vamos representá-lo pela letra E. Olha aqui, ó, evento é qualquer parte ou qualquer subconjunto do espaço amostral. Voltando, por exemplo, àquela situação do lançamento de um dado de 6 faces. Então, ali eu posso tirar alguns eventos ou alguns subconjuntos. Lancei um dado de 6 faces. Por exemplo, se eu desejo que volte para cima, uma face que representa um número ímpar, tá? Então, aí eu tenho 3 elementos que compõem o evento de número ímpar no lançamento de um dado de 6 faces. Pode ser o número 1, o número 3 ou o número 5. Então, qualquer subconjunto, tá? Dentro do espaço amostral de um experimento aleatório, esse subconjunto vai receber o nome de quê? De evento. Então, é importante esses 2 elementos aqui, espaço amostral, como sendo o conjunto de todas as possibilidades, e o evento, que é qualquer subconjunto desse espaço, para a gente começar a entender a probabilidade, começando pela probabilidade simples. Olha, galera, é importante que vocês entendam o seguinte, tá? Estatisticamente, historicamente no Enem, todos os anos tem caído 2 questões de probabilidade. No geral, uma questão fácil, que é resolvido com a fórmula que nós vamos ver agora, e uma questão mais difícil. Essas questões mais difíceis que tem caído no Enem, nessa área, tá? Às vezes é probabilidade condicional, probabilidade da união de eventos, e são exercícios que de repente demandam muito tempo na hora da prova. Então, aquelas técnicas que nós já conversamos em aulas anteriores, aquelas técnicas de eliminação, técnica da semelhança, técnica do politicamente correto, que vamos voltar a falar ainda hoje, tá? São importantes você usar a lógica para evitar cálculos demorados e uso de fórmulas exaustivas e
cansativas para resolver problema de probabilidade, ok? Muito bem, então vamos aqui ver agora o que é a probabilidade de um evento. Eu quero lembrar aqui que esses cálculos que nós vamos fazer de probabilidade, eles não indicam uma certeza de determinado evento a acontecer ou ocorrer, mas eles vão indicar uma tendência desse evento ele se confirmar dentro de determinado experimento aleatório, ok? Então vamos lá. Para calcular a probabilidade de um certo evento acontecer ou ocorrer, eu uso a fórmula probabilidade do evento, ou P de E, igual a N de E sobre N de S. Vamos ver que elementos são esses, tá? N de E é o número ou a quantidade de elementos do evento E, número de elementos do evento. E esse N de S, aqui no denominador da fórmula, N de S nada mais, nada menos é do que o número ou a quantidade de elementos do espaço amostral, ok? Através de um exemplo que nós vamos resolver agora, vocês vão identificar com mais clareza na prática e no exercício quem é N de E, quem é N de S. O exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo que ele não é muito simples, mas também não é muito complexo. Vamos levar em conta o seguinte experimento aleatório, tá? No lançamento simultâneo ou ao mesmo tempo de 3 moedas, qual é a probabilidade de sair 2 coroas? Como todo mundo sabe, e a gente já exemplificou, uma moeda tem 2 faces, cara ou coroa. Nesse exercício, eu vou lançar ao mesmo tempo 3 moedas, tá? E a pergunta é, qual é a chance ou a probabilidade, quantos % eu tenho de, nesse lançamento dessas 3 moedas, sair 2 coroas? Galera, é o seguinte, tá? Vamos pegar um espaço aqui na nossa lousa, você já anotou, ok? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos usar para essa situação, esse exercício, a seguinte terminologia. Vamos chamar de C o que é cara, tá? Vamos chamar de C cara, que eu tenho cara ou coroa no lançamento de uma moeda, e vamos representar por K, vamos chamar de K, o que é coroa, nesse experimento aleatório, lançamento ao mesmo tempo de 3 moedas. C é cara, K é coroa. Agora, galera, presta bem atenção, ó. Acabamos de ver que o que é espaço amostral S? Espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de um determinado experimento aleatório. Para o meu experimento aqui, então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de exercício é definir, representar quem é o espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades. Vamos lá. Se eu lanço ao mesmo tempo 3 moedas, presta bem atenção, tá? A primeira moeda, ela pode vir voltada para cima com a face que é a coroa. Aí eu vou colocar aqui K, tá? K de quê? De coroa. Na segunda moeda, pode acontecer também dela vir com coroa voltada para cima. Na terceira moeda, também pode acontecer coroa. Quer dizer que isso aqui é uma das possibilidades quando eu lanço ao mesmo tempo 3 moedas. As 3 faces voltadas para cima, tudo coroa. Agora presta bem atenção, ó. O que eu estou definindo, volto a repetir, o espaço amostral, conjunto de todas as possibilidades. Vamos continuar, tá? Por exemplo, ó, quando eu lanço essas 3 moedas, a face de uma pode ser coroa, a face da segunda também pode ser coroa, e a face da terceira, ela pode ser o quê? Cara. Cara é a letrinha que eu estou utilizando para representar essa face. Então, olha bem, ó, eu já tenho aqui 2 possibilidades. Vamos construir esse conjunto, tá? Olha, quando eu lanço essas mesmas 3 moedas, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer uma moeda com a face para cima, cara, a coroa, perdão, a segunda, a face ser cara, a terceira também ser cara. Isso aqui é outra possibilidade. Então, ó, esses 3 parênteses, ou essas 3 triplas que eu até agora representei aqui, são 3 eventos. Isso aqui é um evento, ou seja, é um subconjunto, uma parte do conjunto espaço amostral. Esses outros também são eventos, ok? Agora vamos continuar, que não terminou ainda esse espaço amostral. Presta bem atenção, ó. Aí eu tenho cara,
coroa, 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 cara, coroa, cara e cara. E pode acontecer também, certo, pessoal? No mesmo lançamento, certo? Eu posso obter, primeiro a moeda, face voltada para cima, cara, tá? A segunda, cara, a terceira também, cara, certo? Agora presta bem atenção, ó. Pode ocorrer também outra possibilidade, certo? A primeira, ela ser cara, a segunda, cara, e a terceira ser o quê? Coroa. Você vê que esse aqui a gente não tinha ainda ali, não é? Pode acontecer também, nesse lançamento, da primeira moeda vir com a face cara, a segunda com a face coroa, a terceira com a face o quê? Coroa, certo? Como pode acontecer também de vir as três coroas, como eu já coloquei aqui. Beleza, você acha que terminou esse espaço amostral ou esse conjunto de todas as possibilidades? Não. Olha o próximo aqui, ó. Posso lançar essas três moedas e a primeira vir com coroa, a segunda com cara e a terceira com coroa, tá? Como pode acontecer de nesse mesmo lançamento a primeira ser cara, a segunda ser coroa e a terceira ser cara? Agora finalizou. Se você tentar construir qualquer outro evento ou qualquer outro subconjunto aqui desse espaço amostral, ele vai se repetir. Então nós vamos fechar aqui. Presta bem atenção, ó. Eu acabei, nesse experimento aleatório, de definir o espaço amostral, o conjunto de todas as possibilidades, certo? Agora, olha bem, de acordo com a fórmula, certo? Eu tenho que ter o número de elementos do espaço amostral e eu tenho que ter o número de elementos do evento. Eu acabei, galera, de definir quem é o espaço amostral, que é esse aqui. Imediatamente, depois de definido o espaço amostral, eu escrevo a quantidade de elementos. Então, ó, ou seja, número de elementos de quem? Do espaço amostral. É só contar a quantidade de parênteses que tem aqui, ou seja, o número total de possibilidades. Aí eu tenho, ó, uma possibilidade, todas as três moedas voltadas para cima serem coroa, e essas outras aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer, o número ou a quantidade de elementos do espaço amostral que eu já defini é uma quantidade igual a quê? A 8. Certo? Certo. Foi simples. Defini o espaço amostral e enumerei a quantidade de elementos. Agora, olha uma coisa aqui, ó. Tem que ter cuidado quando for definir o espaço amostral. Tem espaço amostral que é simples, tipo o lance de uma moeda apenas. Se eu lanço apenas uma moeda, eu tenho duas possibilidades, cara e coroa. Ou se quiser a probabilidade de ocorrência, cara ou coroa. No caso de uma moeda só, eu teria um espaço amostral com quantos elementos? 2. Só que aqui não foi uma, foram 3 moedas que foram jogadas ao mesmo tempo. Ok? Por exemplo, ó, se eu tenho um dado de 6 faces e eu jogo, eu tenho quantas possibilidades? 6. Então, o espaço amostral seria os números que vão de quê? De 1 até meia dúzia. Agora, gente, olha, tem exercícios de probabilidade que o espaço amostral, ele tem muitos mais elementos do que esses que eu estou enumerando, certo? E esses exercícios de probabilidade, para vocês definirem a quantidade de elementos do espaço amostral, vocês devem, dependendo da questão, utilizar recursos de análise combinatória, ou arranjos, ou permutações, ou combinações. Isso depende da situação apresentada. Então é bom você resolver exercícios, atentar para a revisão que foi feita nas aulas presenciais de análise combinatória, que é um assunto que é um grande aliado do estudo das probabilidades. Agora presta bem atenção, ó. Defini o espaço amostral da situação, defini, localizei a quantidade de elementos, que no caso é 8. O que está faltando para eu resolver o exercício agora é definir o número de elementos do evento, certo? Ou seja, para definir a quantidade de elementos do evento, eu tenho que definir quem é o evento. O evento está na pergunta, né? Qual a probabilidade dessas 3 moedas lançadas simultaneamente eu obter o quê? Coroa. Então, ó,
Tudo que é evento, como nós já definimos, tá? É subconjunto do espaço amostral. Então, esse evento, esse conjunto evento, ele está dentro desse espaço amostral. E olha o que é simples. Qual foi a pergunta? Qual a probabilidade de eu obter o quê? Coroa. Então, eu vou olhar nessas 8 possibilidades aqui, onde que aparece coroa, tá? A pergunta foi, qual foi a possibilidade de obter o quê? Olha, presta atenção que é importante, ó, 2 coroas. Olha, aqui não tem 2 coroas, aqui tem quantas? 3. Então, esse subconjunto, esse evento aqui, ele não entra. Agora, opa, olha aqui, ó, essa possibilidade aqui aparece, ó, coroa e coroa. Quer dizer que isso aqui, essa possibilidade ou esse evento, ele diz respeito à pergunta que foi feita no problema. Porque qual é a probabilidade de sair 2 coroas? Eu tenho 1, 2. Olha, aqui não tem 2 coroas, aqui tem 2 o quê? Caras. Então essa possibilidade, esse evento não faz parte do meu exercício, em termos de cálculo e de pergunta, tá? Aqui eu tenho 3 caras, aqui 2 caras. Opa! Olha essa possibilidade e esse evento. Tem quantas coroas? 2. Então, esse aqui também faz parte. Quer dizer que o conjunto o conjunto evento desse exercício vai ser onde tiver as possibilidades de 2 coroas. Aonde tem mais? Aqui, ó. Aqui não tem 2 coroas, tem 2 caras. Quer dizer que presta bem atenção, ó. Defini o espaço amostral, agora eu defini o evento. Quem é o evento nesse caso? O evento, que você já viu anteriormente, que é o que? Um subconjunto ou uma parte do espaço amostral. Quem é o meu evento nesse exercício? São essas 3 triplas que eu identifiquei 2 coroas. Que é o que? K e quem mais? C, não é? Que é esse aqui. Aí depois vem, ó, aquele outro evento. C, K e K, tá? E por último, esse aqui, ó, tá? Que é o que? K, C e K. Então, olha bem, ó. Gente, defini aqui o espaço amostral, defini ou localizei a quantidade de elementos, acabei de definir o evento que está dentro da pergunta que foi feita e agora eu vou localizar N de E. Quantos elementos tem nesse conjunto aqui? Cada parênteses corresponde a um elemento, que é uma possibilidade, um evento. 1, 2, 3. Então, ó, nesse exercício, N de S, que eu preciso para a fórmula, é 8, e N de E é igual a quê? 3. Definidos, volta aqui, o câmera vai ajudar a gente, definidos N de S e N de E, eu vou calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Que evento ocorrer? No lançamento, ao mesmo tempo de 3 moedas, eu obter 2 coroas, tá? Então, vamos lá. A fórmula já está aqui no quadro. Vamos fazer o cálculo. Vocês vão ver que não é nada difícil. Então, ó, a probabilidade de ocorrer esse evento é só substituir. N de E, número de elementos do meu evento, 3. N de S é igual a quê? 8, número de elementos do espaço amostral. Agora, importante que eu vou falar para vocês. As questões de probabilidade do Exame Nacional, as alternativas ou as respostas, elas podem aparecer de 2 maneiras distintas. Ou o resultado em forma de fração, ou então em forma de percentual. Se é em forma de fração ou percentual, quem vai te mostrar isso aí são as próprias alternativas, é só observar. Se numa questão dessa, ela caindo no Enem, as alternativas são em forma de fração, então a resposta certa é 3 para 8 ou 3/8. Aí você me pergunta, professor Zacarias, na prática, o que significa nesse exercício aí o resultado de 3 para 8? Significa que em cada 8 tentativas que eu fizesse, jogando 3 moedas ao mesmo tempo, eu teria a possibilidade de ocorrer 3 vezes com 2 caras voltadas para cima. Seria a explicação disso aqui. Aí você me pergunta, professor Zaca, e se eu quiser mostrar esse resultado em forma de percentual? O que seria? Qual é a probabilidade ou quantos % eu tenho de chance, lançando ao mesmo tempo 3 moedas, aparecerem 2 caras voltadas para cima? Então aqui seria o seguinte, ó, dando essa resposta em forma de
percentual, quantos por cento, você simplesmente tem que dividir 3 por 8. 3 sobre 8 é 3 dividido por 8. Câmara vai me ajudar, você faz a divisão. Ó. 3 dividido por 8, não pode, 0, aumenta um 0, 30 por 8. 3 vezes 8, 24, para 36, aqui aumenta um 0. 60 por 8, 7 vezes 8, 56, para 64, aumenta um 0. 40 por 8, 5 vezes 8, 40, para 40 nada, tá? Resposta em fração, 3 para 8, resposta em percentual, 0,375. Agora presta bem atenção, eu tenho aqui um número decimal com parte inteira nula, 0. Para transformar qualquer número decimal de parte inteira nula em percentual, basta multiplicar por 100. Multiplicando 0,375 vezes 100, eu tenho 37,5%. Quer dizer que a probabilidade ou a chance de, lançando 3 moedas, as duas faces para cima serem cara, é de 3 para 8 ou 37,5%. Não é uma chance muito pequena, porque 37,5% é um número mais ou menos próximo de 50%, ou seja, 50%, o que daria um empate, né? Tipo, eu lanço uma moeda, tenho 50% de chance de ser cara, 50% de chance de ser coroa. No caso aqui, 37,5%. Agora, olha, cuidado que tem exercícios de análise combinatória ou de probabilidade que eles são meio traiçoeiros. Nesse mesmo exercício aqui, a pergunta foi: qual a probabilidade de obter 2 coroas, tá? Se esse mesmo exercício ele perguntasse qual a probabilidade de obter ao menos ou pelo menos 2 coroas, quer dizer que podia ser no mínimo 2 coroas ou no máximo 3, que foram 3 moedas lançadas. Nesse caso, crianças, entraria também essa tripla aqui, ó, coroa, coroa e coroa, porque tem 3 coroas, entenderam? Tá? No mínimo, ao menos 2 coroas, entraria isso aqui. E o espaço, o evento, ele não teria um número de 3, entraria mais um parênteses, eu teria um evento com quantos elementos? 4. Aí eu ficaria 4 para 8. 4 para 8 é 1 para 2, simplificando. É meio, é 50%. Então, se a pergunta fosse qual a probabilidade de ao menos 2 coroas, essa chance aumentaria para 50%. Então tem que ficar atento, ter cuidado, porque tem exercício de probabilidade que eles são traiçoeiros, certo? Muito bem. Agora presta bem atenção aqui, ó. Existem outros eventos dentro desse espaço amostral. Por exemplo, olha, se perguntasse qual a chance de sair 2 caras, seria a mesma. Você entendeu aqui? Se perguntasse qual a chance de sair, por exemplo, uma coroa apenas, aí eu teria, ó, 1, 2, não é? Aí eu tenho aqui 2, 3, seria 3 para 8 também, certo? Então, dentro desse espaço amostral, você pode considerar várias alternativas, ou seja, vários eventos. É só você mesmo fazer esse exercício, fazer essa experiência, que você vai chegar lá, certo? Olha, gente, estamos aqui numa revisão de probabilidade, acabamos de resolver um problema de probabilidade simples. Agora, volto a repetir, você tem que fazer uma revisão de probabilidade condicional, probabilidade da união ou interseção de eventos. Isso aí, o pessoal da matemática está acompanhando nas aulas presenciais, você tem todo um material para trabalhar isso aí, ok? Olha, nós acabamos de ver essa pequena revisão de probabilidade, mostrando a sua definição, os seus principais elementos, ok? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar num outro assunto que também quase todos os anos gosta muito de cair no exame nacional, que é exatamente a matemática financeira, certo? O que é que nós vamos trabalhar de matemática financeira? Nós vamos calcular juro e nós vamos calcular montante. Que tipo de juro? Olha, nós temos juro simples e nós temos juro composto. O Enem, nas questões, estatisticamente falando, que sempre caíram, ele trabalhou mais com juro composto. Mas existem situações, de repente, para você chegar no cálculo de juro composto,
sem ser através de uma fórmula que nós vamos revisar, você tem que fazer um cálculo de juros simples para chegar ao resultado desejado, ok? Então, vamos iniciar a nossa revisão de matemática financeira. Certo, gente? Lembrando o seguinte, essas questões que envolvem matemática financeira, principalmente juros, seja simples ou composto, ok? São questões que, no geral, envolvem investimento. Investimento de quem aplica determinada quantia, determinado capital, tá? Então, existem ganhos e existem, vamos dizer assim, perda dentro dessas aplicações. Então, vamos lá. Nossa revisão agora, ela é de matemática financeira. Matemática financeira, certo? O pessoal já está avisando que está quase terminando isso aqui. Olha, se não der tempo a gente fazer uma definição legal, completa, a gente imediatamente após, nós já vamos gravar outro vídeo e você vai ter toda uma explicação, toda uma abordagem completa desse conteúdo. Para a matemática financeira, nós vamos trabalhar, olha, juros simples. Vamos supor que você peça emprestado a quantia de R$4.000, tá? Por uma taxa que todo mundo sabe que é absurda, de 10% ao mês. Você pediu R$4.000 emprestados a taxa de 10% ao mês. Todos vocês sabem que 10% de 4.000 dá igual aqui a 400. Quer dizer que se o juro for simples, você iria calcular esses 10% sobre o valor que você emprestou, ou seja, sobre os 4.000. Quer dizer que no primeiro mês eu teria 10% de R$4.400, no segundo mês esse juro de 10% teria que ser aplicado sobre o capital inicial, que foi 4.000, e não sobre o capital acumulado. Então eu teria mais R$400. No terceiro mês, como o juro é simples, os 10% seriam calculados em cima dos 4.000. Então, mais 400. Eu teria, durante 3 meses, a pessoa que te emprestou esse valor teria 3 vezes 400, R$1.200 de ganho em cima desses R$4.000 a juro, taxa de 10% ao mês, juro simples. Se a situação, essa pessoa que te emprestou esse dinheiro, com esse juro, esse percentual absurdo, ele quisesse fazer o empréstimo com juro composto, então, ao final de cada mês, o juro cobrado não seria em cima dos 4.000, mas seria em cima do valor acumulado. Ou seja, do que ele te emprestou, que foi 4.000 no final do primeiro mês, mais o juro que seria 400. Ou seja, no segundo mês seria 10% em cima de 4.400. Isso é o que se chama na prática de juro sobre juro e tecnicamente na matemática se chama juro composto, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse exercício mostrando qual é o montante, o que é o montante. Montante na matemática financeira é a soma do capital mais o juro sobre ele acumulado, tá? No caso de juros simples, aí eu tenho, ó, vamos ver, montante, tá? Montante que vamos representar por M. Montante, acabamos de ver, é a soma do capital, tá, aplicado, mais o juro sobre ele acumulado, certo? Essa fórmula aqui de montante é para juros simples, a fórmula para juro composto é outra situação, tá? Estamos encerrando esse primeiro bloco aqui, mostramos a fórmula de montante para juros simples e em seguida nós vamos fazer um pequeno cálculo em cima disso aqui e logo após vamos mostrar a fórmula para juro composto.